Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre o rastreamento do câncer de colo de útero em mulheres homoafetivas. Eu sou Cibele Maffini, sou médica ginecologista e obstetra, tenho especialização em mestrado em PTG e colposcopia pelo FPR, sou médica ginecologista da universidade e atual presidente da Associação Brasileira de PTG e Colposcopia, a BPTGIC, do capítulo do Paraná. E para abordar esse assunto, eu vou conversar com a nossa querida professora Dulcimari Bittencourt. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Tocoginecologia, médica do Serviço do Hospital de Clínicas da UFPR, atual secretária da SOGIPA e ex-presidente da BPTGIC, capítulo do Paraná. Então, Dulce, nós sabemos, né, que apesar do câncer de colo de útero ser uma doença altamente passível de prevenção, os números dessa doença permanecem bastante altos, né, sendo o terceiro câncer mais comum na mulher, e isso se deve muito ao fato da gente não possuir um rastreio organizado no Brasil, né, como existe em outros países, e da forma como está posto, muitas mulheres são rastreadas em excesso, enquanto outras, por outro lado, fazem um rastreio irregular ou simplesmente não realizam rastreio algum. E justamente entender, né, o que está por trás desse rastreio deficitário é importante para que a gente possa elaborar um pouco melhor nosso atendimento, as nossas estratégias, para que a gente consiga alcançar essas pessoas e conseguir um melhor resultado na prevenção do câncer de colo de útero. E aí, Dulce, em relação à população de mulheres homoafetiva, como que está a aderência delas em relação ao rastreio do câncer de colo de útero? Olá, Cibele. Olá a todos. Então, a aderência dessa população é baixa, por vários motivos. Entre eles, essas pacientes sofrem muito preconceito da parte dos profissionais de saúde, sofrem curiosidade, abuso na hora do exame, brutalidade, tá? E também muitos profissionais acham que elas não precisam colher o exame. E me diz, por que é necessário, então, a gente colher o rastreio do câncer de colo de útero em mulheres homoafetivas? O que justifica esse rastreio? Porque a gente sabe que elas podem ter o HPV. 90% das mulheres já tiveram atividade sexual com um parceiro masculino no passado. Então, a chance delas terem HPV é alta. Uhum. E mesmo mulheres, então, além desses 90%, né, vamos dizer aqueles 10% que nunca tiveram relações com homens, as chances delas terem infecção pelo HPV ou de elas terem câncer de colo de útero é a mesma da população heterossexual? Sim, elas têm um pouco menos frequência do HPV, mas os estudos mostram que 13 a 30% dessa população que nunca teve atividade heterossexual, elas são portadoras do HPV. E a gente sabe, então, que elas têm o HPV, né, Dulce? Mas existe, então, nessa população alguma característica delas ou algo que possa nos trazer alguma preocupação de que o HPV poderia ter algum comportamento mais grave ou de repente, uma evolução para doença pré-maligna ou maligna de uma forma mais rápida nessas meninas ou não? Sim, essa população afetiva, a literatura descreve que é um grupo de mulheres que elas tendem a ser mais tabagistas, ter mais vaginose bacteriana, ter maior incidência do alcoolismo e mesmo do HIV. Ah, interessante. Então, Dulce, a gente pode resumir dizendo que a população lésbica deve realizar o rastreio da mesma forma que a população geral, tendo em vista que a infecção por HPV está presente nessa população, inclusive na presença desses agravos, como você citou, do alcoolismo, do tabagismo, da vaginose bacteriana, né, inclusive de repetição, muitas vezes a vaginose, e esse rastreio, ele deve ocorrer, então, como preconizam as diretrizes, ou seja, dos 25 aos 65 anos, com exames anuais, até 2 exames negativos, a partir daí uma coleta a cada 3 anos. Mas a gente sabe, né, Dulce, que isso não está ocorrendo, então, com a frequência que nós gostaríamos, né? E aí, o que a gente pode fazer a respeito, de repente, para melhorar essa aderência da população ao rastreio? É isso que a sociedade tem tentando mostrar. Nós estamos agora informando, dando aulas, cursos, acolher essa população, garantir um acesso
e talvez viabilizar até uma alta coleta do teste da HPV, porque realmente tem pacientes que não suportam, não toleram a coleta do preventivo, principalmente porque nunca tiveram atividade sexual, uma atividade heterossexual. Então, a possibilidade de fazer uma coleta, uma alta coleta do teste HPV existe. Então, a gente tem que fazer, divulgar, e torcer para que o SUS viabilize esse tipo de coleta. Com certeza, então, Dulce. Olha, muito obrigada, então, por todos os esclarecimentos. Obrigada a todas e a todos pela atenção aqui ao nosso podcast. Finalizando, então, vamos rastrear as mulheres lésbicas, como a gente rastreia a população geral, como as diretrizes preconizam, porque isso também é muito importante, já que o HPV também ocorre nessa população, né? Muito obrigada a atenção a todos. Até a próxima. Até a próxima. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.